Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos aqui ao Farol da Nova Terra. Vou falar de um assunto polêmico e sensível para alguns. Deus. Afinal, quem é Deus? Deus existe? E que Deus é esse? Existem 500 milhões de budistas e eles vivem muito felizes sem Deus. Mas estou me referindo a esse Deus externo, aquele ser de barbas, protetor da humanidade, que na realidade nunca protegeu ninguém e deixou a humanidade cair no abismo do crime e da aberração. É bem evidente que esse Deus não existe, porque se existisse, era um péssimo Deus, era um Deus cruel e sádico. Os primeiros cristãos, os nazarenos, também não tinham Deus, apenas seguiam os ensinamentos de um profeta, do profeta Jesus, e só mais tarde é que os nazarenos passaram a chamar-se cristãos e divinizaram Jesus. Muito bem, isto é história. Agora vamos às práticas, às disciplinas, aos métodos de conexão e transcendência. Não se pode confundir a realidade histórica e a realidade existencial com as práticas, as disciplinas ou os métodos de conexão e de transcendência, porque são coisas completamente diferentes. Mas isso pode ser demasiado intelectual para o povo, por isso é que é muito mais simples ensinar ao povo que existe um Deus externo, tipo paizinho protetor, do que simplesmente revelar a verdade. O problema é que esse Deus externo, porque não existe, acaba por ter pés de barro e ruir. O Deep State, que já não existe, ou seja, a cabala obscura, provou que Deus não existe, porque se Deus existisse, nunca teria permitido que o Deep State existisse e cometesse os crimes contra a humanidade que cometeu. Dá para entender? A razão pela qual a humanidade chegou a este estado calamitoso é precisamente porque esse Deus externo protetor não existe. É uma ilusão, foi uma invenção. O primitivo cristianismo, o nazarismo, era só para a gente culta, para a gente rica, para intelectuais. O povo inculto adorava deuses e tinha necessidade de rituais. Por isso, nos primeiros tempos, o cristianismo era apenas uma pequena seita de apenas umas 1000 pessoas. Para que o cristianismo chegasse ao povo e crescesse em número de crentes, foi necessário adotar a mensagem e introduzir um Deus. Por isso, deificaram o profeta Jesus. A partir do momento em que Jesus foi convertido em Deus, o cristianismo cresceu exponencialmente porque já agradava ao povo. O povo parece que necessita de deuses. O cristianismo nunca teria chegado aos 2.000 milhões, ou seja, 2 bilhões de crentes, se não tivesse deificado Jesus e introduzido Deus na sua doutrina. Quando Jesus ou os primitivos cristãos aludem ao Pai, referem-se ao princípio divino que habita,
que faz parte, que integra cada um de nós. O Pai, Abba, dos cristãos, não é o Deus do Antigo Testamento. É o princípio divino que integra cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não devemos estar tristes, nem sentir abandono, porque o princípio divino que o integra é o nosso Pai e Mãe, é o nosso Deus, e é Ele que cuida de cada um de nós e nos protege. A única diferença é que o verdadeiro Deus não está fora, mas sim dentro de cada um de nós. Deus está sempre conosco, caminha sempre ao nosso lado. Onde cada um de nós estiver, está Deus, porque Deus não é uma entidade externa ao homem, mas sim faz parte do homem. E foi isso que Jesus ensinou. Estamos em tempos de revelações e as revelações, as verdades, têm que ser soltadas aos poucos, porque revelar tudo de uma vez só seria completamente errado. E assim vai dando tempo de todos nós irmos assimilando a verdade. Independentemente de tudo isto, devemos manter a nossa frequência elevada. E é assim que devemos nos manter, fazendo dessa forma a nossa contribuição na limpeza de toda esta bagunça em que se tinha transformado a nossa casa, a nossa mãe, planeta Terra. Devemos nos manter unidos, sem julgamentos, sem apontar as diferenças e sem minimizar, sem desprezar ou ignorar a opinião ou a caminhada do outro. Devemos nos lembrar sempre que cada pessoa está dando o seu melhor com as informações e conhecimentos que ela ou essa pessoa, todos nós, podemos armazenar. Devemos ser inteligentes e ter a habilidade de saber que as entidades de quarta dimensão, os seres negativos, inferiores, fizeram de tudo para nos dividir, nos confrontar, nos manipular, porque assim seríamos mais fáceis de sermos realmente manipulados. A nossa ascensão é individual. O planeta Terra já está ascendendo. Cabe a cada um de nós elevarmos a nossa frequência, sendo éticos, tendo moral, sendo justos, honrados, solidários, amando e perdoando, porque é para isso que estamos aqui. Gratidão. Namastê.